Bom dia, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre acidentes de submersão e afogamentos. Iremos abordar algumas técnicas de salvamento do paciente vítima de afogamento e também os cuidados de enfermagem após o resgate dessa vítima. E o que é o afogamento? É a aspiração de líquidos causada por submersão ou imersão. Submergir é quando a vítima afunda. O corpo da vítima, a massa corporal dela, tem uma tendência a ir para o fundo da água. E quando essa vítima está encharcada, ou seja, ela já aspirou muito líquido, então essa massa corporal ela tende a subir, ou seja, submergir. Submergir é quando sobe, gente, desculpa aí. Imersão é quando essa vítima desce, porque a massa corporal ela está muito densa. Ou seja, em outras palavras, a vítima fica muito inchada e o corpo acaba descendo. E submersão, isso é imersão. E submersão é quando ela sobe e boia. E aí é nesse momento, o momento oportuno para salvar essa vítima quando ela boia. Sinais e sintomas do afogado. Todos os casos podem apresentar hipotermia, que é a diminuição da temperatura corporal, náuseas, vômitos. Distensão abdominal é quando o abdômen desse paciente fica muito proeminente, fica muito grande, distendido. Essa pessoa que foi retirada da água, ela pode ter tremores, dores de cabeça, mal-estar, cansaço, dor no tórax por conta da aspiração de líquidos. Esse líquido retido nessa região pulmonar acaba provocando muitas dores e outros desconfortos pulmonares. Diarreias e outros sintomas inespecíficos. Grande parte desses sintomas ela é decorrente do esforço físico realizado pela vítima. Então, uma vítima de afogamento ela tem um esforço físico tremendo ali na luta pela vida. Para tentar sair de dentro da água, ela acaba tendo movimentos bruscos, involuntários, e que isso vai esgotar fisicamente e emocionalmente aquela vítima. 16 brasileiros morrem afogados diariamente. Isso é uma previsão que é feita pelo um Instituto de Salvamentos Aquáticos, que mostram que a cada dia, cerca de 16 brasileiros são vítimas de afogamento. E existe a cadeia de salvamento desses acidentados, que começa com a prevenção. Então, ali, os guardas, os bombeiros, os profissionais que trabalham ali no salvamento de vítimas começam prevenindo, ou seja, dando orientações aos banhistas para que tenham cautela de não ir muito fundo, muito além ali da costa, se for na praia, ou se for em alguma represa, em algum rio, para que a pessoa não vá para a correnteza muito forte. Isso é uma forma de prevenção. Depois, a equipe deve reconhecer o afogado e pedir para ligar para o 193. Fornecer flutuação é quando você joga alguma boia, alguma coisa que essa vítima ela possa flutuar, caso ela esteja se afogando. E remover a vítima da água. Isso se for seguro para o salvador, né? Para aquela pessoa que vai salvar a vítima. Porque se a pessoa que vai salvar a vítima não tiver habilidade nem souber nadar, o recomendável é que não vá, porque poderá ali haver o acometimento de duas pessoas, aquele que vai salvar e aquele que já está se afogando. Tem que ter habilidade para isso. E por último, o suporte de vida, que seriam as manobras de reanimação, caso essa vítima retirada da água ela esteja em parada cardiorrespiratória. O norte do Brasil ele tem a maior mortalidade, porque são nas regiões ribeirinhas, nos rios, Rio Amazonas, Rio Tapajós, Rio Negro, aqueles rios da região norte onde se tem uma incidência muito grande de afogamentos. Também algumas represas e também no mar. A cada 90 minutos, um brasileiro morre afogado. 75% dos óbitos ocorrem em rios e represas. Então, muito mais do que os afogamentos no mar, os rios e as represas oferecem maior risco dessa vítima de afogamentos, porque é nessas regiões onde se há mais banhistas, turistas e pessoas ali para banho e também exercendo outras atividades como pesca, que acabam sendo os mais acometidos.
Aí a técnica de salvamento. Se você está vendo que uma pessoa está se afogando, a primeira coisa que você deve fazer é reconhecer o afogamento. Quem é o afogado? É o banhista que é incapaz de se deslocar em posição vertical na água, vindo para a costa, e ele fica em posição horizontal e com natação errática. Ou seja, ele não sabe nadar, ele fica se debatendo, os braços eles ficam postos para fora da água enquanto o corpo está para dentro da água. Peça a alguém que chame socorro, o número é 193, que é o número do Corpo de Bombeiros. Nesses casos, é interessante chamar o SAMU após a retirada da vítima da água. Porque se ali naquela região próxima não tiver equipes de salvamento, o mais recomendado é que se ligue para os bombeiros, que é quem tem maior habilidade para salvamento aquático. Observe ou peça a alguém que vigie a vítima dentro da água enquanto você tenta buscar ajuda. Pare o afogamento fornecendo flutuadores aquáticos. São as boias que podem ajudar aquela vítima a não mais imergir. Tente ajudar sem entrar na água, mantenha a segurança. Use alguma coisa longa, se por acaso você estiver perto da vítima. Você pode usar uma vara ou uma corda para que aquela vítima possa se apoiar, se firmar e tentar voltar para a costa. Só entre na água para socorrer a vítima se for seguro para você. E use algum material flutuante para sua própria segurança. Se você estiver se afogando, não entre em pânico, acene por um socorro e tente flutuar. Você tem que acenar para que as pessoas que estão na costa, que estão na areia, vejam que você está se afogando. Da mesma forma, se você for o socorrista, for tentar salvar alguma vítima e os dois estiverem se afogando, você tem que acenar para as pessoas que estão na areia para perceberem o afogamento. E aí, quais são as condutas de qualquer socorrista ali depois que essa vítima é retirada da água? A primeira coisa é o resgate. É o grau 0, resgate. Se essa vítima não tiver tosse, não tiver espuma pela boca ou nariz, ou seja, hipersecreção, se essa vítima não tiver dificuldade na respiração ou não estiver em parada cardiorrespiratória, ou seja, aquela vítima que foi retirada da água, mas está consciente, às vezes falando e tudo, o que é que você vai fazer? Você vai avaliar e liberar a vítima do próprio local do afogamento. Fica ali em observação por alguns minutos ou no máximo 1 hora, porque pode ser que essa pessoa venha apresentar complicações tardias ao afogamento. Mas se depois de 1 hora essa vítima não manifestar nada assim de mais evidente, você libera essa pessoa do local. No grau 1, se essa pessoa tem tosse sem espuma na boca ou nariz, ela só tosse, mas ela não tem secreção. Você vai manter essa vítima em repouso, aquecer essa vítima, porque como ela foi retirada da água, pode ser que ela manifeste hipotermia, que é a diminuição da temperatura do corpo dela. Então é interessante, nos casos de afogamento, você aquecer a vítima. E medidas que visem conforto e tranquilidade. Não há necessidade de oxigênio ou hospitalização. Você também não há necessidade de chamar o SAMU ou o socorro médico. Nesse caso, a vítima ela só tem tosse, mas ela está consciente, está lúcida, não está hipersecretiva e não corre riscos de morrer. No grau 2, é quando essa pessoa ela tem pouca espuma na boca ou nariz, então ela está hipossecretiva, ou seja, pouco secretivo. O que é que a gente vai fazer? Chamar o serviço médico já, porque ali também já tem um sinal de risco evidente, e você vai fornecer oxigênio nasal a 5 litros por minuto. Esse oxigênio nasal, como é um baixo fluxo de oxigênio, 5 litros, pode ser por catéter intranasal. Você também vai aquecer a vítima, manter em repouso e tranquilizar. E o mais importante é que essa pessoa seja encaminhada para o hospital, onde ficará em observação por 24 horas, caso ela manifeste alguns sinais, sintomas, alguma complicação tardia.
No grau 3 é se essa pessoa se apresenta hipersecretiva, ou seja, muita espuma, muita secreção na boca, no nariz, mas com pulso radial palpável, ou seja, ela tem pulsação, ela não está em parada. Aí, nesse caso de muita secreção, o que é que os socorristas fazem? Oferecem por máscara facial, essa máscara pode ser a máscara de Venturi, cerca de 15 litros por minuto de oxigênio. Então veja que é um fluxo de oxigênio alto para essa pessoa que está hipersecretiva. Porque se ela está hipersecretiva, é sinal de que a aspiração foi muito intensa. Ela aspirou muito líquido para os pulmões e ela vai precisar de um aporte de oxigênio maior para ela não desenvolver posteriormente uma parada respiratória. Posicione essa vítima na posição de segurança, que é decúbito lateral direito ou esquerdo. Então você vai posicionar ela para um dos dois lados, porque como essa vítima aspirou líquidos, é recomendável que esse líquido ele escorra pela boca, vindo das vias respiratórias. Se você mantém essa vítima em decúbito dorsal, ou seja, com a barriga para cima, essa vítima ela poderá broncoaspirar novamente o próprio líquido que ela está secretando. Na internação hospitalar, é recomendável sim para esses pacientes, porque ele vai ser tratado ali sob a equipe médica, sobretudo nos ambientes de CTI, Centro de Terapia Intensiva. Então veja que um paciente afogado, já desenvolvendo complicações, ele tem que ser admitido no Centro de Terapia Intensiva para os cuidados imediatos com ele. Se esse paciente tem uma hipersecreção, ou seja, muita espuma pela boca, pelo nariz, sem pulsação, quer dizer, se já há ausência de pulso, nós aprendemos na aula de parada que essa pessoa está em parada cardiorrespiratória. E se essa pessoa não ventila, não respira de forma espontânea ou adequada, ou se ela está em gasping, eu expliquei para vocês o que é gasping na aula de parada, que é aquela respiração agonizante, gemente. A pessoa ela até tem respiração, mas é uma respiração muito profunda, muito agonizante. Você vê que aquela pessoa está realmente agonizando, então ela também está em parada respiratória. Então, se é uma pessoa que está hipersecretiva e em parada cardiorrespiratória ou em gasping, o que é que a gente vai fazer? As manobras de reanimação para aquela pessoa. Imediatamente começando 30 compressões para 2 ventilações de resgate. Quando o socorro médico chega, vai oferecer ali oxigenação, ventilação por meio do AMBU, que é o dispositivo que a gente estudou em parada também, que oferece fornece um fluxo maior de oxigênio. Então essa pessoa vai ser ambusada, além de continuar recebendo as manobras de reanimação, até que a circulação sanguínea e a ventilação espontânea dessa vítima se restabeleçam. No estágio 5, essa pessoa encontra-se em parada cardiorrespiratória. Aí a mesma coisa, manobras de reanimação. Se não há ali ainda um dispositivo, bolsa, máscara, válvula, que é o AMBU, você vai fornecer ventilações de resgate boca a boca. No grau 6, a mesma coisa, parada cardiorrespiratória, reanimação, aqueles ciclos de reanimação. Lembrando que se uma pessoa, se tiverem 2 ou mais socorristas ali com a vítima, os ciclos de reanimação serão 15 compressões para 2 ventilações. Porque o paciente em parada cardiorrespiratória, vítima de afogamento, ele necessita de um aporte de oxigênio muito maior. Haja vista que o comprometimento ali foi pulmonar e há muito líquido no tecido pulmonar. Se for constatado que essa vítima já está em óbito, após ela ter sido retirada da água, a gente diz que é um óbito por afogamento, certo? É quando essa pessoa, pelo protocolo, diz que essa pessoa passa mais de 1 hora ali submergida dentro d'água, ou seja, é quando as técnicas de salvamento demoram muito, o socorro médico, o socorro dos bombeiros demora a chegar. E a vítima acabou, ou então, por exemplo, essa vítima afogou-se de madrugada, ninguém viu, e no outro dia amanheceu o corpo ali.
Então, nesses casos, já é constatado um óbito pós-afogamento. Nesse caso, é quando o tempo de submersão é superior a 1 hora, quando ela está a mais de 1 hora dentro de água. Quando essa pessoa é retirada, ela encontra-se em rigidez cadavérica ou descomposição cadavérica, quando aquela pessoa já está sendo decomposta ali, principalmente por causa da ação, às vezes, de alguns peixes que vêm realmente, como por exemplo, peixes carnívoros, que vem e acaba provocando um estrago maior naquele corpo. Então, quando aquela vítima é retirada de dentro da água, ela já está em decomposição ou rigidez cadavérica. Nesses casos, já constata-se o óbito por afogamento. Você não vai reiniciar uma reanimação cardiorrespiratória porque essa vítima já está morta. Não vai adiantar de nada reanimá-la. E qual é a conduta? É acionar um instituto médico legal para vir colher aquele corpo e levar para a autópsia, certo? Aí aqui por último tem uma mensagem dizendo assim: o afogamento é melhor prevenir do que remediar, ou seja, você previne através de orientação e educação aos banhistas, com a finalidade de se prevenir, de se evitar um afogamento. E depois, se ocorrer o acidente por afogamento, você ajuda essa vítima a sobreviver, certo?